Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito boa. Amém, amados irmãos, muito boa tarde a todos. Deus abençoe. Que Deus abençoe muito a vida de cada um, né? Estamos aqui transmitindo para a Rádio Popular, no programa Falando de Jesus, onde, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nos proporciona mais um ano, né, desse programa maravilhoso, a qual o Senhor assentou, né, no coração do nosso querido e amado irmão Djalma, ali de Taquara 1, em Serra, no Espírito Santo, onde o Senhor ministrou no coração do seu servo ter esse programa, Falando de Jesus. Isso há 7 anos atrás, aonde não foi um programa para falar da rádio, nem foi um programa para falar de denominações, de bandeira denominacional, nem de nome de pastores, mas um programa para falar do nome do Senhor Jesus Cristo, da grandeza do Senhor Jesus Cristo, de proclamar a sua palavra. Então quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Popular no programa Falando de Jesus, ali em Taquara 1 e todas as cidades adjacentes. Você também nos acompanha ao vivo pelo canal do YouTube, né, Facebook, enfim, por todas as redes conectadas que o Senhor Jesus Cristo nos permite, né, alcançar. No Brasil, fora do Brasil, você que nos acompanha pelas caixinhas de som espalhada pelos postes de luz, colocado pelo nosso querido e amado irmão Djalma, que o Senhor desde já abençoe sua casa, irmão Djalma, abençoe toda a sua família, que o Senhor continue te dando graça, que o Senhor continue te dando força, meu irmão, e que em tudo na tua vida o nome do Senhor lhe seja glorificado. Que o Senhor possa abençoar, né, a noite dos irmãos com essa palavra, que ela possa, né, adentrar ao coração de cada um dos irmãos. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, em participar mais uma vez de mais um ano desta rádio, para a honra e glória sempre do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Convido você a orar conosco nesse momento. Pai querido e santo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos, te damos graça, Senhor, te bendizemos mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Te bendizemos, ó Deus, mais um ano, Senhor amado, da Rádio Popular, Senhor, no programa Falando de Jesus, Senhor. 7 anos, 7, plenitude, perfeição de Deus, meu Pai, onde muitas lutas se levantaram, Senhor. Mas em todas essas lutas, meu Pai, o Senhor deu vitória e o programa está de pé para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, levando a preciosa semente, meu Pai. Muitas das vezes andando, chorando, mas trazendo consigo, sem dúvida, os seus molhos, meu Pai. Te bendigo, meu Pai, por este momento. Peço a tua direção, Senhor, para que no abrir da minha boca, ó Deus querido, seja o teu falar, meu Pai. Para que no momento, meu Pai, que esta palavra, Senhor amado, estiver sendo transmitida, vidas possam ser tocadas, possam ser alcançadas, libertas, meu Pai, convencidas pelo teu Espírito da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Que esta palavra caia em boa terra, Senhor. Que ela encontre, meu Pai amado, vidas, meu Pai amado, um solo fértil, Senhor, e ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. Toda força maligna neste momento seja repreendida, seja anulado, para que somente o teu Espírito Santo, meu Pai, possa falar aos corações. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amados irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra que, ao meu ver, ela é uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito séria, né? E se pudesse aqui intitular, eu colocaria o alto preço de não ouvir a voz de Deus, né? O texto aqui se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, no versículo 24, que ele diz assim: Então Zedequias ameaçou Jeremias: Zelai, para que ninguém fique sabendo desta conversa. Caso contrário, morrerás, né? Somente um versículo, mas eu vou explicar o contexto para os irmãos, né? Jeremias, levantado como profeta do Senhor, né, para alertar, né, ao povo de Deus que já estava desviado dos seus caminhos, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E com isso, né, quando a gente não está com a nossa vida no altar, quando a gente está fazendo aquilo que não glorifica, que não exalta o nome do Senhor, a gente acaba abrindo margem, a gente acaba abrindo brecha para o inimigo das nossas vidas eles avançar, né? E ele avança mesmo, ele destrói. E muitas pessoas estão com as vidas amaldiçoadas por não ouvir Deus, porque na verdade as pessoas muitas vezes se preocupam, né? Que vão lançar uma palavra contra mim, que vão fazer um trabalho contra mim, que estão se levantando contra mim, estão levantando contenda contra mim, a lançar uma maldição. Quando você vai para Números, capítulo 22 e 23, vai contar a história de Balaque e Balaão. E vai mostrar a Balaque, rei dos Moabitas e Midianitas,
desesperado, preocupado, porque o povo de Deus havia saído do Egito, havia conquistado, muitas batalhas, Deus dera vitória ao seu povo. E quando esse povo acampa nas planícies de Moabe, há uma grande preocupação. Há uma grande preocupação em Balaque, porque Balaque já havia ouvido falar do que o Senhor houvera feito pelo seu povo quando saiu do Egito. Então Balaque, ele diz, para os seus capitães, ele diz ali para os seus generais, muito preocupado, ele fala: aquele povo que está acampado na planície de Moabe é o povo cujo Deus deles abriu o mar vermelho. É o povo cujo Deus dele entregou o grande faraó em suas mãos. Este povo nos lamberá como boi lambe a erva. Passará por nós como se fôssemos um. Ou seja, Balaque, rei dos midianitas e dos moabitas, ele já tinha a convicção em seu coração de que o Senhor estava com aquele povo e de que certamente o Senhor daria vitória, nas mãos do povo de Deus. E aí o que ele faz? Ele contrata Balaão, até então um homem de Deus, tá? E ele contrata Balaão para que Balaão pudesse lá amaldiçoar o povo de Deus, correto? Então Balaão se deixa vender. É o retrato de muitos pastores hoje, o retrato de muitos profetas, de muitos líderes, que hoje têm se vendido pela ganância, têm se vendido pelo dinheiro, pela riqueza, se tornando, como diz Isaías 56:10, cães gulosos, cães que não se podem fartar, cães que tiram tudo das ovelhas, homens que têm coragem de pedir até o dinheiro da passagem, o povo ia a pé, como diz 2 Pedro 2, que esses homens, por avareza, fariam do povo negócio com palavras fingidas. Mas a palavra também diz lá em Pedro que para isso não será tardia a sentença e a perdição deles não dormita. Deus irá tratar com cada um deles, mas não estamos aqui para falar de falso profeta, de falsa doutrina, mas estamos aqui para falar dessa passagem, de Zedequias. Mas estou falando agora lá de Balaão. Balaão se vende, pelo prêmio que Balaque ia dar para ele. E o que acontece, amados irmãos? Acontece que quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus, porque Balaque contrata ele para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus e o povo de Deus perder a batalha. Quando ele vai amaldiçoar o povo de Deus, a palavra fala que Deus muda a palavra da boca de Balaão, E a palavra, em vez de sair de maldição, saiu contra Jacó, não vale encantamento. Quando falamos de Jacó, falamos das 12 tribos. Você sabe que 2 tribos se uniram, Judá e Benjamim, formando a casa de Judá. As outras 10 tribos se espalharam do Oriente, Ocidente, Norte ao Sul, a qual nós fazemos parte. Se você ler Efésios 2, isso está bem claro lá, Então, quando fala de Jacó, fala do povo de Deus. Então, é a mesma coisa que ele falasse, contra o povo de Deus não vale encantamento, ou seja, a palavra me ensina que ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem palavra de maldição, nem maldição lançada, ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão, ele não queria de maneira nenhuma perder o seu prêmio. Então Balaão, ele fala para Balaque, porque Balaque ficou indignado, fala: Balaão, eu não te paguei para você abençoar o povo, mas sim para você amaldiçoar. E aí o que acontece? Balaão fala para ele assim: olha, não se pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoa, meu irmão. Deus te abençoa, minha irmã. Creia nisso. Mas Balaão não queria perder o prêmio, disse para Balaque: olha, ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus, a não ser eles mesmos. E Balaque pergunta: como isso? Quebrando a lei de Deus. Deus falou para eles não adentrar as mulheres desse povo, Deus falou para eles não comer as comidas sacrificadas, as mulheres desse povo são bonitas, manda elas com a sua sensualidade distribuir comida sacrificada para os homens de Deus, eles vão aceitar e com isso serão amaldiçoados. E assim aconteceu, e assim os homens de Deus foram amaldiçoados. Ou seja, eu aprendo que ninguém nos amaldiçoa, a não ser nós mesmos. Como? Desobedecendo a palavra de Deus. Sendo que antes de alguém desobedecer a palavra de Deus, você pode estar certo que o Senhor, através do seu Espírito, tentou de várias maneiras convencê-lo da justiça, do juízo e do pecado. Ninguém erra inconsciente, todo mundo tem consciência do seu erro. Ninguém vai para o inferno inconsciente. Todos que estão lá e os que vão para lá têm a consciência do certo e do errado, porque o Espírito Santo, de alguma maneira, por um panfleto, por um hino, por um culto, por uma mensagem como essa, já com certeza falou a uma dessas pessoas. Então aqui não é diferente. Aqui o cenário, o povo se encontra numa vida distante de Deus, mas o Senhor começa a repreender, o Senhor começa a falar, que aquele povo entraria em cativeiro, que aquele povo seria entregue na mão dos inimigos, a não ser que o povo se arrependesse. E o povo nada de se arrepender, pelo contrário, o povo se levantava contra o profeta Jeremias. Você vai ver que o profeta Jeremias apanhou, foi colocado no cepo. Você vai ver que o profeta Jeremias foi lançado num poço, numa cisterna rota, Você vê que eles encerraram Jeremias na prisão, sem comida, tá? Mas o Senhor sempre na vida de Jeremias.
Quando você vai para Mateus 23 fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que foram enviados até vós. Ou seja, sempre o Senhor enviou profeta, sempre o Senhor enviou alguém para alertar. E nesta mensagem, o Senhor está te alertando. Você que está para pecar, você que está para errar, ou você que está no pecado, você que já conheceu a palavra, você que está distante dela, você que está ouvindo a palavra agora, tendo a oportunidade de se arrepender. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o vosso coração. O Espírito Santo está falando com você. E aqui, neste momento, já não era a primeira vez que Jeremias estava falando ao rei Ezequias, né? E não era a primeira vez, amados irmãos, que ele estava falando ao povo. Mas aí, quando Jeremias falava que o povo seria entregue, que o rei da Babilônia prevaleceria contra eles, por conta da desobediência ao Senhor, eles davam um jeito de prender Jeremias, de bater em Jeremias e dizer para o rei: olha, você tem que fazer alguma coisa com Jeremias, prender, matá-lo, porque Jeremias está desencorajando o povo, está amedrontando o povo. Mas na verdade ele não estava amedrontando o povo, ele estava alertando o povo, chamando o povo a um conserto, a um arrependimento, para que o Senhor pudesse assim livrá-los das mãos do inimigo. O inimigo, ele quer acabar com a tua vida, o inimigo quer acabar com o seu lar, ele quer acabar com a sua saúde, ele quer acabar com a sua paz, ele quer acabar com o seu emprego. O inimigo, ele quer que você perca a sua salvação. O tempo todo ele quer fazer isso. E o Senhor, quando ele quer te resgatar, o Senhor, quando te repreende, o Senhor, quando vai ao encontro de você, o Senhor, na verdade, ele quer te livrar disso. Porque se você fizer um concerto com o Senhor, não é isso? Você está cumprindo, né? 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, no verso 6, ele vai falar: humilhar-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo ele te exalte. O que é se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus? É se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar ao governo de Deus, é aceitar a repreensão do Senhor, a correção do Senhor, como o Salmo 91 também diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, o que é habitar, né, no esconderijo do Altíssimo? É se sujeitar à voz de Deus. Então, quando você se sujeita à voz de Deus, Deus te guarda, Deus te livra, ele toma a frente da batalha, ele não te livra da batalha, mas guerreia a batalha contigo e te dá vitória. Mas quando você não dá ouvidos à voz do Senhor, você está rejeitando não só a correção, mas está rejeitando a ação de Deus na sua vida para te livrar das astutas ciladas de Satanás, que o homem não se livra, somente Deus pode te livrar dela. Então aqui o Senhor começa a profetizar que a Babilônia atacaria, sitiaria, né, as cidades, e que mataria o povo, e que envergonharia o rei e a sua família. E o Senhor começa a profetizar sobre isso, né? E Jeremias, ele passa por várias retaliações por conta disso. Acredite, quem prega a verdade, quem é profeta do Senhor nessa terra sofre muito, mas terá o consolo na eternidade, terá os seus olhos, suas lágrimas enxugadas pelo Senhor, né? Nosso querido mesmo irmão Djalma, que está com esse trabalho falando de Jesus há 7 anos, senta um dia com ele, passa um WhatsApp para ele, pergunta as lutas que se levantaram contra a vida dele a partir deste programa, mas vê também se em todas as lutas o nome do Senhor não foi glorificado na vida do nosso querido irmão e família, porque é luta. O diabo, ele se levanta, né? Mas maior sempre é o poder de Deus. Então, ao ser repreendido pelo profeta Jeremias, então, não só o povo, mas também Zedequias, né? Eles se sentiram ofendidos. E Zedequias prendeu Jeremias. Mas o que ele faz? Ele sabe que Jeremias é homem de Deus. Ele sabe que Jeremias é servo do Senhor. Amado, você pode até rejeitar a palavra do Senhor. Você pode até rejeitar a correção do Senhor. Mas você sabe que é Deus que está falando. Você sabe lá no fundo do seu coração que você está errado. Você sabe lá no fundo do teu coração que na verdade, né, tudo que está sendo dito é verdade, que um dia terá um juízo e que um dia prestará conta a Deus. Então acorda, desperta, ouve a voz do Senhor hoje, para que você seja resgatado, para que não seja somente uma festa hoje aqui na terra, por a rádio completar no programa Falando de Jesus 7 anos, mas que seja uma festa dos céus também com o seu arrependimento. E aí Zedequias, ele chama Jeremias e fala: Jeremias, peço-te, não esconda nada, fale-me toda a palavra que o Senhor te revelou. Ele falou: se eu falar, você vai me matar. Ele fala: não vou te matar, fala toda a palavra. E Jeremias, ele revela tudo. Ele fala: olha, a Babilônia vai atacar, porque o pecado do povo já é muito, não tem como fugir disso, mas se entrega à Babilônia, se rende à Babilônia. Na Babilônia você vai ganhar exílio. Não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada com seus filhos, não vai acontecer nada com a sua esposa, né? Fala com o povo se render que não vai acontecer nada com o povo, todos serão poupados. Mas se você for rebelde, endurecer o teu coração,
e não se render, o povo será dizimado, suas mulheres serão entregues na mão dos seus inimigos, seus filhos serão mortos na sua frente, e você será humilhado. E aí Zedequias, ele foi, virou para Jeremias e falou assim, olha, não conte para ninguém esse negócio. Não fala nada que você esteve comigo, nada. Porque se você falar, né, as consequências virão sobre ti. Então ele ameaça Jeremias a não falar para ninguém, ou seja, Zedequias, ele não obedeceu. E ele também não quis que ninguém soubesse que essa profecia foi entregue para ele. Muitas pessoas assim, elas são repreendidas, elas são exortadas. E quando você está sendo repreendido, quando você está sendo exortado, Deus está te dando a oportunidade de evitar a loucura. Deus está te dando a oportunidade de evitar a queda. Deus está te dando a oportunidade de evitar a tragédia. Deus está dando a oportunidade para você não cair no abismo, de você não perder a sua salvação, de você não perder a sua comunhão, de você não perder a sua família. Então, quando você não dá ouvidos a Deus e ainda não quer que ninguém saiba para isentar a sua culpa, a consequência é muito maior. E Zedequias, ele não deu ouvido. Ele se achou autossuficiente. Ele se achou bom demais. E tem pessoas que, assim, se acham autossuficientes, de repente porque tem um emprego, porque tem um carro, né, porque é descolado, porque fala bem. E, na verdade, nós não somos nada, irmãos. Nada, nada. É a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos. Zedequias, ele não deu ouvido. Nabucodonosor, ele invade a Babilônia com seus chefes, com seus generais, invade, né, Jerusalém, e ele destrói tudo, destrói as cidades. Zedequias foge, eles vão atrás de Zedequias, capturam Zedequias, e quando capturam Zedequias, eles matam seus filhos na frente de Zedequias, pegam suas mulheres e dão para os homens, né, as tropas inimigas, que barbarizam aquelas mulheres, suas filhas, e eles vêm, humilham Zedequias e furam os olhos de Zedequias. E Nabucodonosor, ele disse para Zedequias assim, nós atacamos porque nós ouvimos falar das profecias que o seu Deus lhe dava e você não deu ouvidos. E porque você não deu ouvido nas profecias, dizia que o Senhor entregaria vocês em nossas mãos. Ou seja, os inimigos creram na profecia, mas Zedequias não creu. Quando os inimigos viram que Zedequias não creu, o que os inimigos fizeram? Olha, ele não creu, eles não se consertaram, não se renderam ao Senhor, não se renderam a nós, então podemos atacar, porque a profecia diz que se eles não obedecer, o Senhor entregaria em nossas mãos. Então o inimigo foi lá e prevaleceu, porque o inimigo deu crédito, mas eles não deram. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É incrível como aqueles que se intitulam homens de Deus e mulheres de Deus são tão negligentes à voz do Senhor, são tão negligentes à repreensão do Senhor. Realmente o Senhor levantou Jeremias e falou assim, olha, eu te enviarei um povo de dura cerviz, te enviarei um povo que não vai te ouvir. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão dentro da igreja, elas cantam, elas pulam, elas dançam, elas profetizam, elas rodam, elas fazem tudo, mas nenhuma delas quer repreensão. A maioria delas não quer mudar de vida, a maioria delas não quer liberar o perdão, a maioria delas não quer deixar de falar mal do seu irmão. A maioria delas está vendo o seu irmão em necessidade e não ajuda. A maioria delas quer fazer da igreja palco, quer fazer da igreja, né, um lugar de divulgação do seu talento musical, o seu talento vocal, né, o seu talento como pregador. Né, é uma pessoa querendo engolir a outra, ou seja, o povo está muito distante daquilo que é a vontade de Deus. Mas assim como a Babilônia, ela foi uma ameaça para o povo de Deus naquela época, o Senhor avisou, nós também estamos sob ameaça. Nós estamos sobre uma pandemia que tem matado muitas pessoas e outras pandemias estão a caminho. Junto com as pandemias está o desemprego. Junto com o desemprego, né, futuramente, num futuro bem próximo, virá fome. E junto com a fome virá a desordem, virá o caos. Um invadindo a casa do outro, um querendo o que é do outro, porque o povo brigava por conta de gasolina quando teve a greve dos caminhões. Por que você acha que o povo não vai brigar por conta de comida? E quem é que vai te livrar? Quem é que vai te guardar? Só o Senhor para nos livrar. Só o Senhor para nos guardar. Mas por que, pastor? O mundo ele vai de mal a pior. Por quê? Porque o mundo não quer ouvir Deus. Porque Deus está revelando, porque Deus está falando, porque Deus está mostrando e o povo simplesmente ignora. Milhares de pessoas estão baixando a sepultura diariamente no mundo todo e as pessoas estão ignorando, as pessoas estão bebendo, estão fumando, estão cantando, estão rindo, estão contando piada, né? Os crentes estão agindo como se nada tivesse acontecido, mas na verdade está acontecendo. Os sinais do fim se cumprem na nossa geração, a terra está se angustiando, tanta dor, tanto caos. E a tendência é afundar cada vez mais, porque o povo não dá ouvidos à voz do Senhor.
Mas o que aconteceu com Jeremias? O que acontece com os profetas de Deus hoje que se mantêm puros, que se mantêm na palavra, que se mantêm fiéis, que não se vendem ao sistema, que não se vendem à riqueza, à fama, à glória, que não se vendem a um título, mas tem o seu compromisso com a verdade, da verdade não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que tem feito tocar trombeta nessa terra, ou seja, tem divulgado a palavra com verdade, tem alertado. O que acontece com esses homens? São perseguidos, são afrontados, são caluniados, sofrem muito, mas recebem o galardão de Deus. Mataram o povo daquela cidade, né? Furaram os olhos de Zedequias, mataram seus filhos, sitiaram tudo, mas quando os inimigos foram lá na prisão e viu Jeremias, reconheceu que Jeremias era homem de Deus, falou: nós não vamos tocar em ti, porque sabemos que Deus está na sua vida. Pode sair da prisão, escolhe a terra que você quiser, nada vai acontecer contigo. Ou seja, tiveram livramento da destruição. Aquele que divulga a palavra do Senhor com verdade e aquele que aceita a verdade, aceita a correção, são os que vão estar livres da grande aflição que há de vir sobre toda esta terra. São aqueles que hão de ouvir: vinde benditos de meu Pai. São aqueles que receberão o selo do Senhor nesta terra. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Então a palavra que eu tenho para você neste programa, né, nesta transmissão, você que está aí pelo YouTube, você que está pela rádio, você que está nas caixinhas de som, você que está, né, por outro meio de rede social, ouça a voz do Senhor. Arrepende-te do seu pecado. Arrepende-te dos seus maus caminhos. Você que se chama por povo de Deus, 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus e sararei a minha terra. Amados irmãos, não adianta você honrar Deus com os lábios, não adianta, e as suas atitudes fazer com que você o negue. Não adianta você ter um título, você ter um nome no hall de membros, você carregar uma Bíblia, você usar uma roupa de crente, se o seu coração não é verdadeiramente convertido a Deus. Se você carrega um ódio, uma raiz de amargura, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Seu coração tem que estar limpo. Me buscareis e me achareis, Jeremias 29,13. Quando me buscar de todo o coração, todo o teu coração tem que ser do Senhor. Quando o teu coração é todo do Senhor, quando você aceita a repreensão, o seu louvor, a sua adoração chega perante Deus como incenso suave, como um cheiro agradável. Então escuta, amados irmãos, o que eu vou falar para você. Quando você vai para Hebreus 12, Hebreus 12 diz que Deus exorta e corrige o filho que ama. Porque qual pai é que o filho não corrija? E ele vai dizer: aquele que aceita a correção, o pai tem por filho. Mas aquele que não aceita a correção é bastardo e não filho. Então não adianta você bater no peito e dizer que é filho de Deus, você carrega uma Bíblia, dizer que é filho de Deus porque você está na igreja. O que te torna filho de Deus é quando você obedece a sua palavra. É quando você obedece o chamado do Senhor. E Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama a um conserto. Deus te repreende porque te ama. Deus, Ele te ama. Muitas igrejas estão fora da palavra. Muitas igrejas não conhecem a Escritura e o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não falo somente ao povo de Deus. Eu falo você que está preso a um vício de uma bebida, né, uma cachaça, um cigarro, uma maconha, uma cocaína, um crack. Você que está na prostituição, você que está na mentira. O Espírito Santo de Deus hoje está falando com você através dessa mensagem, que o Senhor Jesus te ama e Ele quer te libertar. Mas Ele não pode invadir a sua vida, é necessário você abrir o coração. É necessário você permitir o agir de Deus. Não endureça o seu coração como Ezequias, porque Ezequias não creu que isso ia acontecer. No fundo, ele não acreditou. Nada. E se Jeremias estiver mentindo? Mas Jeremias não estava mentindo. E se o Espírito Santo realmente está falando pela minha boca, que eu creio que está? E se o diabo já armou um laço de morte para você? E se o diabo já te colocou na fila dessa pandemia para você ser entubado e morrer? E se o diabo já preparou para você uma bala perdida? Se o diabo já preparou um câncer? Se você é o chaldito popular, o bola da vez? E Deus está falando com você para te livrar. E você não estiver acreditando. Imagina quando Zedequias foi capturado e ele estava vendo seus filhos sendo mortos na sua frente. Imagina a mente daquele homem: se eu tivesse dado ouvidos a Jeremias, se eu não tivesse endurecido o meu coração, se eu não tivesse sido arrogante, se eu não tivesse sido ali prepotente, se eu não tivesse sido soberbo, os meus filhos não estavam sendo mortos na minha frente.
Imagina quando as suas mulheres estavam sendo entregues para ser estuprada pelo exército inimigo. Se eu tivesse dado ouvidos a Deus, se eu tivesse dado ouvidos ao Senhor. Imagina quando seus olhos fossem furados ali, ele falando: meu Deus, se eu tivesse dado ouvidos a ti. E quantos homens na Bíblia não deram ouvidos a Deus? Judas, Saul, Sansão e muitos outros, né? Ezequias, né? Acabe. Quantos não deram ouvidos ao Senhor e tragicamente perderam a sua vida? Irmãos, acredite, perder a vida não é o problema. O problema é você perder a sua salvação. É ir para o inferno. Qual é o problema do inferno? O problema do inferno é bem simples de você compreender. A palavra fala que Deus é amor. Então, Deus ele não está no inferno. Então, no inferno não tem amor. Fala que Deus é luz. Mas no inferno, Deus não está. Então, no inferno não tem luz. É trevas dispersas. Deus é misericórdia, então no inferno não tem misericórdia, porque Deus não está lá, amém? Deus é cura, Deus é libertação, Deus é restauração, Deus é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Então, nada disso tem no inferno, por quê? Porque Deus não está lá. Deus ele não está no inferno. Mas por que na eternidade não tem dor? Porque Deus está lá. Por que não tem choro? Porque Deus está lá. Por que tem amor? Porque Deus está lá. Por que tem luz? Porque Deus está lá. E Deus quer que você esteja onde Ele está. Mas para que você esteja onde Deus está, é necessário que Ele esteja na tua vida. É necessário que Ele esteja no seu coração. Então arrepende-te. Arrepende-te. Você que está Taquara 1, Taquara 2, né? Serra aí no Espírito Santo, você da Grande Vitória, né? Você de todas as cidades adjacentes, você que está no alcance desta mensagem, arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus, há tempo de se arrepender, e o Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está te dando mais uma oportunidade, o Senhor está te dando mais uma chance. Se hoje ouvires a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Deus te ama muito, ninguém te ama como o Senhor. Ele pagou um alto preço para que você pudesse hoje ter vida e vida abundante. E mais uma vez, o Senhor está usando esta rádio para falar com você aí no poste, onde as caixinhas de som estão, para falar com você na internet, para falar com você nas redes sociais, para falar com você pelo YouTube. Mais uma vez, o Senhor está dizendo: vinde a mim. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo era suave. Olha a dureza de coração. Olha a dureza de coração deste rei, que foi avisado não uma vez, mas várias vezes, até que aconteceu o pior. Não é a primeira vez que você está sendo avisado. Amém? Quando vier o mal, pela dureza do seu coração, não pergunte a Deus por quê. Porque o motivo você sabe, você negligenciou a voz do Senhor. Mas eu creio que essa palavra está chegando até você, porque você não está negligenciando a voz do Senhor. Pelo contrário, você está ouvindo a voz de Deus. Você está permitindo o agir de Deus nesse momento. Você está permitindo o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida. Você está permitindo o Senhor a quebrar as cadeias que te aprisiona, a tirar de você todo o espírito de depressão, de síndrome do pânico, de prostituição, de vício, de avareza, de vaidade, de rancor, de ódio. Eu creio plenamente que você não vai endurecer o seu coração. Eu creio plenamente que hoje haverá salvação na sua vida. Eu sei que as mensagens que o povo gosta de ouvir é a mensagem que Deus tem vitória para você, que Deus vai abrir uma porta, que os inimigos vão cair feridos diante de ti, que esse ano é um ano de bênção, um ano de vitória. Mas quanto tempo você tem ouvido esse tipo de mensagem? Quanto tempo você tem ouvido esse tipo de mensagem? Tem mudado a sua vida? Tem mudado a sua história? Quer vitória? Quer bênção? Você quer ver o segredo da vitória? Quer ver o segredo da bênção? Não está no envelope do dízimo. Não está no envelope de ouro, envelope de prata, envelope de bronze das campanhas. Não está no óleo ungido, não está na vassoura ungida, não está no sal, não está no tapete de sal grosso, não está na fitinha, não está no lenço, você toma benção. Não, a vitória está na obediência, e eu provo. Deuteronômio 28 diz: se você ouvir a voz de Deus e guardar o mandamento do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito o campo na cidade, bendito o teu cesto, a tua maçadeira, bendito ao entrar ou sair. Os inimigos se levantarão contra ti, cairão feridos diante de ti. Por um caminho virão, por 7 fugirão. O Senhor fará com que a bênção esteja contigo no teu celeiro e abençoará toda a obra das tuas mãos. Te colocará por cabeça e não por cauda, em cima, não embaixo, quando obedecer e guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que Ele hoje te ordena, e dele não se der nem para a direita nem para a esquerda. João 15,7 também diz: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis e lhe serás
concedido. Então, quando você está em Cristo e a palavra dele está em você, em obediência, você ora, Deus responde o seu clamor. Lembra que Jó, ele não tinha dinheiro para dar dízimo, ele não tinha dinheiro para dar oferta. Isso eu estou falando quando Jó perdeu tudo, quando ele estava sentado numa calçada se raspando com um caco de telha, com as feridas podres, que respondeu para sua esposa: servi a Deus quando eu tinha tudo, por que eu não vou servir agora que eu não tenho nada? O que fez Jó prosperar 10 vezes mais? Foi o dinheiro que ele deu? Não, ele não tinha dinheiro. Foi a obediência, foi a fidelidade a Deus, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de perda, ele permaneceu fiel a Deus, obediente à sua palavra. O segredo da prosperidade é obedecer a Deus, é olhar para o reino, é olhar para as coisas do alto, é viver uma vida de santificação. Este é o segredo da prosperidade. Mas a prosperidade do servo do Senhor é diferente da prosperidade do olhar do mundo, que você vai ter o melhor carro, a melhor casa, que você vai virar empresário. Não, isso não é visão de prosperidade. Prosperidade é você deitar na sua cama, sem ter que tomar um antidepressivo, sem ter que tomar um calmante. Prosperidade, amados irmãos, é você estar com a tua saúde, mesmo que o inimigo invista contra ela, Deus te dá vitória. Prosperidade é você ter os seus filhos em sujeição. Prosperidade é você ter a sua família. Prosperidade é você ter o pão na sua mesa. Prosperidade é você ter acesso ao trono do Pai em oração. Prosperidade é você ter o nome escrito no livro da vida. Prosperidade é Satanás vir por um caminho e fugir por 7, se levantar contra você e cair ferido diante de você. Prosperidade é estar com a vida no altar, para que nenhum encantamento possa ter poder sobre a sua vida. Prosperidade é estar com a vida no altar, para que nenhuma arma forjada contra você venha prevalecer. Prosperidade é estar com a vida no altar, para que quando Satanás se levantar, o Senhor enviar os seus anjos e arcanjos e guerrear ao teu favor. Isto é prosperidade, amados irmãos, é ter paz, é ter comunhão. Prosperidade não é ter dinheiro, porque Timóteo capítulo 6 diz: é grande ganho a vida com contentamento. Tendo que comer e que cobrir, estejais com isso contente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos desviam da fé e se transpassam com muitas dores. Vocês estão há 7 anos ouvindo essa rádio, ouvindo esse programa, aonde eu tenho certeza que muitas pessoas já foram libertas, muitas pessoas já consertaram a sua vida com o Senhor, mas muitas ainda precisam se consertar. E Deus está falando mais uma vez, porque há tempo de arrependimento. Ainda estamos no tempo da graça, mas também se finda esse tempo. Estamos vivendo momentos que antecedem a volta do eterno, o nosso Deus. Que o Senhor possa verdadeiramente, nesta tarde, para a noite, te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Que em tudo na sua vida o nome do Senhor possa ser glorificado. Que verdadeiramente você possa se arrepender de corpo, de alma e de espírito. Que verdadeiramente você possa fazer uma aliança de conserto com Deus nessa tarde, não desprezando a sua palavra, não desprezando a sua profecia, aceitando a repreensão e aceitando a adoção de filhos, a qual clamamos: Abba, Pai. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito o programa Falando de Jesus, que Deus abençoe muito a vida do querido e amado irmão Djalma com sua família. Continue, que o Senhor abençoando para que você continue com esse programa, te dando sabedoria, te dando saúde, te dando graça e condição, né? E condição, porque eu sei que o foco deste programa não é prata, não é ouro, não é dinheiro, não é fama, mas é almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe muito, meu amado irmão, minha amada irmã, que está ouvindo esse programa. Que essa palavra possa achar uma boa terra e produzir fruto digno de arrependimento. Vou orar pela sua vida. Pai querido, Deus santo, eu oro, ó Deus amado, pela criança que está ouvindo, eu oro pelo adolescente, pelo jovem, eu oro, meu Pai, pela moça, pelo moço, pelo casado, pela casada. Eu oro, meu Pai amado, pelo ancião, pela anciã. Eu oro, a Deus, pelo aquele que se encontra enfermo. Eu oro, Pai querido, pelo aquele, meu Pai, que se encontra num leito de hospital, Senhor. Eu oro, meu Pai, pelo aquele que luta pela vida neste momento. Eu oro, meu Pai, pelo aquele, meu Pai, que está nos bares, que está nas ruas, que está aprisionado por um vício. Ah, Deus querido, que neste momento o Senhor possa, meu Pai amado, com a Tua palavra viva e eficaz, Senhor, tocar nesses corações, nessas vidas, meu Pai, de maneira, ó Deus querido, que haja arrependimento, e havendo arrependimento, meu Pai, venha ter o Teu agir, Senhor, porque Tu és um Deus que quebra cadeias, Tu és um Deus que desfaz o laço, Tu és um Deus, meu Pai amado, que quebra, meu Pai amado, os carros de fogo, Senhor. Tu és um Deus, meu Pai, que livra, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que vivifica. Não é impossível para Ti, ó Deus, que neste momento, meu Pai, todos sejam sensíveis à Tua voz, meu Pai, e venha abrir o coração, venha se prostrar, Senhor, venha se arrepender, meu
meu Pai. Venha se converter dos seus maus caminhos, meu Pai, ouvir a tua voz, Senhor, para que através das tuas mãos poderosas possa alcançar a salvação eterna, meu Pai. Ah, Deus, eu não posso, Senhor, fazer por essas pessoas, mas o Senhor pode, meu Pai. Vai repreendendo toda a palavra de maldição, vai lançando por terra toda maldição hereditária, Senhor, vai lançando por terra toda enfermidade da alma, toda ferida da alma, Senhor, toda angústia, toda depressão, meu Pai. Vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo alegria, vai trazendo refrigério, vai trazendo, ó Deus, renovo, meu Pai, vai operando, meu Pai amado, de forma, Senhor amado, que o teu nome seja glorificado. Eu sei, Senhor amado, que o que o Senhor mais quer é operar nessas vidas, eu sei que o que o Senhor mais quer é curá-las, é libertá-las, mas depende delas, Senhor, é uma decisão delas, meu Pai. É necessário abrir o coração, é necessário dizer eu quero, Senhor, que o Senhor opere, é necessário dar um passo, Senhor, é necessário dizer não para o pecado, meu Pai. Pai querido, que elas encontrem esta força, meu Pai, que elas se decidam neste momento, Senhor. Pai querido, opera, meu Pai amado, na saúde física, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, na saúde da alma, Senhor, na vida espiritual, trazendo renovo, meu Pai, trazendo sabedoria, trazendo graça, meu Pai, opera no âmbito profissional, Senhor, familiar, Senhor amado. Pai querido, em nome de Jesus eu oro também pela vida do irmão Djalma, Senhor, por este programa falando de Jesus, pelos pregadores, colaboradores desse programa, meu Pai, ajuda, fortalece, dê graça, Senhor, que cada um venha diminuir para que a cada dia o Senhor possa crescer, que em tudo, Pai querido, o teu nome seja exaltado, Senhor, que o inimigo caia por terra, meu Pai, que vidas seja alcançada com a força salvadora da tua destra, meu Pai. Eu oro, Senhor, porque eu acredito em ti, porque eu creio na tua palavra, eu creio que tu és o mesmo e não mudou. Traga agora o teu refrigério, meu Pai, a esses corações, traga o teu consolo, traga o teu acalento, meu Pai, traga a tua paz, traga o teu renovo, Senhor, que essas pessoas achem em ti, meu Pai, o equilíbrio, achem em ti a direção que elas precisam para as suas vidas, Senhor. Eu oro, meu Pai, eu abençoo, Senhor, e sou grato pela oportunidade, meu Pai, pelo livramento que hoje deste à minha vida, meu Pai, a vida dos irmãos que viajariam comigo. Louvado seja o teu nome pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Eu oro, meu Pai amado, te glorificando, meu Pai amado, pelo privilégio, mais uma vez, de estar de pé, pelo privilégio, meu Pai amado, de estar aqui mais uma vez proclamando a tua palavra, fazendo parte, meu Pai, desse programa que é sério, Senhor, aonde, meu Pai, a finalidade realmente é ver o teu nome glorificado e vidas alcançadas para a glória do seu maravilhoso nome. Te glorifico mais uma vez pela vida do Djalma e de sua família e peço que as tuas mãos permaneçam sobre cada um deles, meu Pai. Eu oro, Senhor, eu te louvo, meu Pai amado, e peço, em nome de Jesus, Senhor, que o povo possa se render à tua palavra, não desprezar a sua profecia, Senhor, como Zedequias fez, pagando um alto preço. E o preço mais alto, meu Pai amado, que foi pago, foi perder a comunhão com Deus e perder a salvação eterna. Nossa vida é muito curta, Senhor. Ainda que ela dure 100, 120 anos nessa terra com algumas pessoas, isso nada é comparado com a eternidade. Que as pessoas deem valor à eternidade. Que elas possam investir no reino, Senhor. Quando eu falo investir, não é dinheiro, mas elas possam investir obediência para colher a bênção da salvação eterna. Eu oro, eu glorifico a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, amados irmãos, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a sua palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente abençoar a sua vida, a sua família, que você possa verdadeiramente dar crédito a esta palavra. De repente você pode estar se perguntando por que as coisas estão dando erradas na sua vida, por que elas estão dando erradas na sua família, por que elas estão dando erradas na sua saúde, no seu trabalho. Faz uma retrospectiva da sua vida. Examina-se a si mesmo. Mergulhe na Escritura, porque o povo é destruído muitas das vezes porque falta conhecimento. Às vezes você está fazendo as coisas tudo errado e não sabe porque não conhece a Escritura. Então começa a ler a palavra e comparar a sua vida com as Escrituras. De repente você acha o erro. E a palavra denunciando que você está errado, se rende à palavra. Começa a fazer o certo. Ouve a voz de Deus e você verá as bênçãos do Senhor na sua vida. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?